Fala nação, sejam muito bem-vindos ao Flanático, sejam muito bem-vindas ao Flanático. Eu sou o Nando e no vídeo de hoje nós iremos falar a respeito da eficiente vitória do Flamengo sobre a equipe do Palmeiras em sua final particular. O Flamengo consegue vencer o Palmeiras por 3-2 no Maracanã. O jogo aqui pro Flamengo era a final do Campeonato Brasileiro, porque se o Flamengo perde fica a 6 pontos do Palmeiras e a 3 rodadas, faltando 10. Então era muito difícil o Palmeiras perder 30% dos seus jogos e o Flamengo conseguiu ultrapassar o Palmeiras. Mas o Flamengo consegue a vitória de maneira eficiente, aproveitando as oportunidades e os erros individuais do Palmeiras e embolando de vez o Campeonato Brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de ouvir sobre o Mengão, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você gostar e ativa as notificações. A gente quer chegar em 1000 inscritos, dá essa moral pra gente aí, que a gente vai falar muito sobre o Flamengo, analisar de maneira tanto técnica quanto passional a nossa equipe. O jogo, de maneira geral, foi um jogo muito equilibrado, diferentemente dos últimos jogos em que Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã, onde claramente o Flamengo era superior ao Palmeiras. Esse jogo tinha um aspecto diferente. O Palmeiras vinha de melhoras coletivas, o Palmeiras joga um futebol melhor do que jogava no passado, o Palmeiras tem um time melhor do que o time do passado. Então era um jogo cheio de expectativas para saber como o Palmeiras encararia o Flamengo. O Flamengo que vinha de partidas não tão boas, mas que voltou a recuperar a confiança numa boa partida contra o Botafogo. Tava todo mundo esperando esse grande jogo para saber como o Palmeiras se portaria. E de maneira geral, o jogo foi muito bem equilibrado. O Palmeiras foi no Maracanã jogar futebol. Ao meu ver, principalmente no primeiro tempo, conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse dificuldades. Até os 10 minutos, o Flamengo não tinha chances de gol. O Palmeiras conseguia pressionar bem aquela saída de bola e dificultar tanto a saída pela esquerda quanto a saída pela direita. Samuel Lino e Luiz Araújo não tinham muitas vantagens em cima dos laterais do Palmeiras. O Flamengo entra em campo com um time tradicional, com Rossi, Emerson Royal, os dois Léos e Alexandro. A volta de Pulgar para a equipe titular, ao lado de Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. Com a bola, o Flamengo jogava mais ou menos num 4-2-3-1, com a Arrascaeta flutuando ali por trás do centroavante do Flamengo. Sem bola, marcava mais ou menos no 4-4-2 ou no 4-2-2-2. Pedro e Arrascaeta ficavam responsáveis mais na saída de bola dos zagueiros, enquanto Lino fechava a ponta esquerda, Luiz Araújo fechava a ponta direita e Pulgar e Jorginho faziam o meio campo. O Palmeiras conseguia, assim, tirar o Flamengo da zona de conforto, até que aos 10 minutos o Flamengo, através de Rossi, estica a bola para Pedro, que de maneira genial consegue se livrar de Bruno Fux, dá um passe perfeito para Arrascaeta sair na cara do gol, ali fazer 1-0 pro Flamengo, na primeira oportunidade do Flamengo no jogo. O Flamengo abre o placar com a Arrascaeta. O resultado que, para ser sincero, não fazia muito justiça no placar. O Palmeiras não criava, mas o Palmeiras também não merecia sair perdendo. Mas o futebol não é justiça, é eficiência e o Flamengo consegue esse 1-0. O jogo volta, recomeça. Palmeiras continua em cima, continua melhor, e aos 24 minutos o Vitor Roque cabeceia e consegue empatar a partida. A gente vai falar de arbitragem já, sobre as polêmicas. O Flamengo estava com um jogador a menos, o Palmeiras também reclama de um pênalti, no final a gente vai falar sobre a arbitragem. Então aquele 1-1 colocava justiça no placar, e o jogo ficou bem picado a partir disso, muito pegado, muito reclamado, mas um jogo bom, um jogo legal de se ver, até que começam os erros individuais e que pra mim foi determinante para a partida como um todo. O Palmeiras falha com Bruno Fux ao fazer o pênalti, ele tenta bloquear Pedro, se joga no chão, o juiz não vai na dele, não dá falta, ele deixa um buraco na zaga, pisa no pé de Pedro, faz o pênalti. Jorginho, de maneira maestral, coloca o Flamengo de novo na frente do placar, fazendo 2-1. E 3 minutos depois, Aníbal Moreno, numa falha bizarra no meio campo, perde a bola para Pedro, Pedro sobra para Arrascaeta, Arrascaeta bota Pedro na cara do gol e o Flamengo fazia 3-1. 3-1 que não refletia muito bem como estava a partida, porque o Palmeiras não dava espaço para o Flamengo, muito principalmente em função da parte física. Eu, pelo menos, senti o Flamengo um pouco abaixo do Palmeiras fisicamente. E isso é até explicável. Se você pegar, por exemplo, o Flamengo fez uma maratona de 6 jogos com o time titular e com o pé embaixo. Estudiantes na Argentina, Corinthians em Itaquera, Cruzeiro, o Bahia, pega o Botafogo e depois pega o Palmeiras. Então você teve um Flamengo aí, além do jogo contra o Vasco, antes do jogo contra os Estudiantes, mas que foi poupado alguns jogadores. Mas com os titulares foram 6 jogos assim de definição do ano. Nessa maratona o Flamengo consegue a classificação na Libertadores e consegue dos 15 pontos possíveis 10. O Flamengo vence Corinthians em Itaquera, o Flamengo empata com o Cruzeiro, perde pro Bahia, vence o Botafogo e vence o Palmeiras. Então, do modo geral, aquela sequência da morte, o Flamengo sai bem. Isso teve um preço, né? O Flamengo pagou o preço disso quando vai com 6 jogos
pé embaixo e chega nesse jogo contra o Palmeiras de maneira bem abalado fisicamente. No meu ver, a parte física foi fundamental para o Palmeiras conseguir se impor nesse primeiro tempo e que o Flamengo conseguiu, através da eficiência, ao meu ver, praticamente matar a partida. Os times vão para o intervalo com 3-1 Flamengo, e isso faz com que a volta do Flamengo fosse mais tranquila. Felipe Luiz, ele, para mim, inteligentemente, deixa a bola com o Palmeiras. Vocês estão perdendo, se desgasta aí. E o Palmeiras não acha oportunidades no segundo tempo. O jogo ele é muito controlado pelo Flamengo. O Palmeiras, as melhores chances do Palmeiras, fora o gol no finalzinho, foram de chutes de média e longa distância. O Palmeiras não conseguia entrar e muita bola na área. Então o Flamengo conseguia controlar o seu jogo tranquilamente e ter algumas, de certa forma, saídas no contra-ataque. O segundo tempo, por exemplo, foram uma chance clara para cada equipe. O Palmeiras consegue fazer no rebote de Rossi no finalzinho do jogo, mas o Flamengo teve uma chance de fazer um 4-1 com o Carrascal numa saída trabalhada de Carlos Miguel, que ele chuta para fora. Então, o segundo tempo não teve tantas oportunidades nem para um lado nem para o outro, e isso era claramente uma tática do Flamengo que consegue amarrar a partida e consegue levar essa partida, ao meu ver, de maneira inteligente, não acelerando o jogo. Nós vamos falar um pouquinho aqui também sobre as atuações individuais. Eu separei jogadores que eu achei que fizeram boa partida, jogadores que eu achei que não participaram tão bem da partida. Então a gente vai analisar aqui jogadores. Eu acho que Pedro foi o craque da partida, sofreu pênalti, fez o gol e deu uma assistência. O cara só faltou chover ontem no Maracanã, chuva que até aconteceu, mas que não foi comandada por ele. Pra mim, um outro craque da partida, que um pouco abaixo do Pedro, mas que jogou demais, Arrascaeta. Arrascaeta, ele consegue fazer um gol, ele consegue dar uma assistência, ele tá crescendo de novamente no momento certo. A Arrascaeta deu uma caidinha e voltou a crescer no momento certo. Esses últimos jogos, a Arrascaeta foi extremamente importante para o Flamengo. Jorginho, pra mim, um maestro no meio-campo, consegue ter uma disposição absurda, tanto na parte tática, quanto na parte de reclamação da arbitragem, que é importante. O Palmeiras é um time que reclama muito da arbitragem. Jorginho conseguiu fazer isso, não permitir que o Gustavo Gomes apitasse o jogo. Eu acho que ontem Jorginho fez uma partida assim de excelência. Ele consegue fazer um gol, bater um pênalti de maneira categórica, tira o Carlos Migão, um goleiro de 2,04 m, que dá até um medo quando você olha assim na batida de pênalti, ele só faz rolar pro lado e tranquilo. Então o Jorginho fez uma partidaça, mais uma partidaça de Jorginho. Esses três pra mim foram os destaques. Eu digo que quem jogou bem, por exemplo, Alexandro, uma partida mais uma vez segura, não tem muito o que falar de Alexandro, ele é um bom lateral. Ele pode não ser o lateral que o brasileiro gosta de toda hora estar no fundo lá, mas a questão dele, tática no jogo, é muito boa. Os dois zagueiros, Léo Ortiz saiu cedo, então não tem como falar muito a respeito da partida dele, mas ao meu ver estava indo bem, estava conseguindo segurar a onda ali de Vitor Roque, que vem numa grande fase, de Flávio Lopes também. Acho que os dois zagueiros do Flamengo, no modo geral, foram bem. A entrada de Danilo foi uma entrada muito boa. Danilo consegue roubar a bola pro pênalti em cima de Pedro, é ele que faz o desarme em Vitor Roque, então Danilo fez uma boa partida, precisava dessa partida, né? Tinha falhado contra o Bahia, colocado o Flamengo numa situação bem difícil contra a equipe do Bahia, o Flamengo acaba perdendo. Então o Danilo faz uma boa partida, entra bem. Pulgar também, o retorno dele como titular, achei que o Pulgar fez uma boa partida. Fiquei um pouco preocupado com o lance que ele teve ali com o jogador do Palmeiras, se eu não me engano, é Maurício. Maurício. Mas, no modo geral, o Pulgar foi muito bem. Eu acho que ele deu uma sustentação também para Jorginho não ficar sobrecarregado, ajudava muito na saída de bola. Acho que depois que o Flamengo conseguiu equiparar a parte ali do começo do jogo, o Pulgar foi muito importante para isso, ajudando o Jorginho na saída de bola. Quem fez um jogo, vamos dizer assim, ok, Luiz Araújo, conseguiu anular Piquerez na parte defensiva, mas também não fez um jogo brilhante na parte ofensiva. Então, Luiz Araújo fez um jogo bom, no modo geral, um jogo ok, né? Não vou dizer que foi um jogo bom, mas um jogo ok. E ele que vem de partidas boas, então tá com moral, ele tá tendo a sequência e tá correspondendo de maneira geral. Saul, pra mim, ele entrou num ritmo um pouco abaixo, natural, vem de contusão. O jogo tava bem pegado, teve um lance ali no meio campo, Saul segurou um pouco mais a bola, perdeu, o Flamengo até quase toma um contra-ataque, ele entrou um pouquinho abaixo, mas não ao ponto de comprometer. Quando a bola chegava no pé dele, ele conseguia fazer aquela dinâmica, mas nada demais. Plata entrou naquela disposição de sempre, fez uma partida ok, não somou muito, mas também não comprometeu, então gostei da entrada de Plata. Pra mim, quem não foi tão bem, e aqui eu vou explicar por quê. Emerson Royal, pra mim, não foi muito bem. Apesar do Flamengo estar com um jogador a menos, ele falha no gol de Vitor Roque. Vitor Roque sobe nas costas dele, ele perde o tempo de bola, tenta até bloquear, mas não consegue. E no segundo gol,
justificado pelo cansaço. Ele perde a bola na direita, onde o jogador invade a área, chuta, Rossi faz a defesa e Gustavo Gomes pega o rebote. Então, não tem como dizer que ele foi bem, sendo que os 2 gols saíram do lado dele. Um finalizado do lado dele e o outro saído nas costas dele. Ele não fez uma partida ruim, ele não comprometeu, ele já fez partidas péssimas pelo Flamengo. Ontem foi uma partida ok, mas o fato de ter tomado um gol nas suas costas e a jogada do segundo gol também sair do seu lado, eu acho que isso impacta um pouco na nota dele. Samuel Lino, mais uma vez, não vai bem. Eu acho que Samuel Lino vai voltar a jogar bem. Eu acho que ele é um bom jogador. Ele não é um jogador que imaginávamos no sentido de ser o decisivo, no sentido de tudo ser ele, que não vai ser o Flamengo de Samuel Lino. Mas ontem ele, de novo, sentiu a pressão, ele errou alguns passes. Você percebe que ele não tá tentando fazer mais aquelas jogadas individuais. Faz o básico, toca pra trás, toca pro lado. Então ele não foi tão bem. Bruno Henrique, pra mim, entra mal novamente. Isso é muito triste, porque Bruno Henrique é um ídolo. Mas eu não acho que a entrada dele quebrou o Flamengo. Eu acho que pouco tempo ali em campo ele não foi tão bem, mas também não atrapalhou demais o jogo. E pra finalizar, eu vou falar sobre a polêmica de arbitragem e sobre a projeção do jogo contra o Racing. Arbitragem. O Palmeiras reclama muito de um pênalti em Gustavo Gomes. Eu confesso pra vocês que eu acho que Jorginho ele bota as mãos nas costas de Gomes e empurra Gomes. Mas eu também acho que o VAR foi coerente no erro. Por quê? Porque no jogo contra o Botafogo, o Luiz Araújo sofre um pisão no pé. E o VAR, ao analisar, ele julga a intensidade do pisão. Ou seja, o pisão acontece lá no jogo contra o Botafogo, mas não o suficiente para ele cair. Ontem, com a CBF divulgando um áudio, você percebe que eles também julgaram a intensidade. Eu não acho que o VAR tem que julgar a intensidade do lance. Mas, seguindo a linha de raciocínio, eles vê que o Wilton percebe a mão nas costas, ele julga que aquela mão não é suficiente para empurrar Gustavo Gomes. Então, a questão do VAR é essa. Eu acho que o VAR errou, mas eu acho que ele foi coerente no erro. A questão do gol do Palmeiras. O Palmeiras ele faz o gol de empate quando o Flamengo está com um jogador a menos. Eu assisti alguns debates ontem, pós-partida, até hoje, pela manhã, e tá muito no mérito de que o Flamengo vacilou, de que o Flamengo não caiu, o jogador caiu no chão, de que o Flamengo... Só que pra mim o ponto central é, primeiro, Gustavo Gomes rouba a bola de Arrascaeta no meio-campo, empurrando a Arrascaeta. Se fosse pro VAR também analisar isso, ele teria que analisar a construção da jogada. Ele rouba fazendo a falta em Arrascaeta. O segundo ponto é, o Flamengo de fato foi juvenil. Eu acho que o Flamengo não pode dar esse mole. Um mole desse se joga um campeonato fora. E o Flamengo realmente vacilou nisso. Porém, a bola sai em lateral. E Danilo está pronto para entrar na lateral. O juiz não autoriza a entrada de Danilo. Palmeiras cobra o lateral, gira a bola e consegue fazer o gol. Então assim, se fosse para reclamar da arbitragem, nós podemos também, como flamenguista, reclamar da atuação do Wilton, que foi uma atuação, para mim, ao meu ver, ruim. O Wilton não teve critério, Kelvin bateu em Samuel Lino no primeiro tempo inteiro, ele não deu cartão. Então, assim, é uma arbitragem ruim, mas teve erros pros dois lados. Eu acho que o Palmeiras tem um pênalti que realmente houve, ao meu ver. Acho que o VAR foi coerente no erro. E acho que o VAR também errou ao não chamar a roubada de bola de Gustavo Gomes em Arrascaeta. Além do erro do árbitro, aqui eu não vou nem falar do VAR mais, do árbitro, ao não permitir a entrada de um zagueiro num jogo desse nível, simplesmente por capricho. Então, assim, existiram erros pros dois lados. O Palmeiras também reclama de uma falta de Pedro em cima de Fux, que pra mim não houve. Não houve nem a falta de Danilo sobre Vitor Roque, que ele nem reclama. E não houve a falta de Pedro sobre Fux, porque Pedro tá se movimentando, Bruno Fux bota o corpo na frente dele, Pedro tromba com ele, ele cai. Então, assim, teve um lance até parecido no jogo, só que numa área morta praticamente, que Luiz Araújo ele dá um passe, passa na frente, o jogador do Palmeiras ele bloqueia, Luiz Araújo sofre o bloqueio, continua a jogada. E o jogador do Palmeiras, quem tentou ser malandro, e nessa abriu espaço e a bola entra e ele faz o pênalti. Então, assim, a arbitragem ela é ruim. A arbitragem ela é uma arbitragem que hoje erra a favor, amanhã erra contra. Mas o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem, porque tanto no lance do gol, quanto no o próprio juiz, ele não permite a entrada do zagueiro do Flamengo. E a entrada de Danilo, o gol foi exatamente onde Danilo atuaria. Naquela parte da zaga ali no lado direito. Emerson Royal fora de posição, toma a bola nas costas e o Flamengo toma o gol nisso. Então, assim, de modo geral, arbitragem péssima. Não gostei de Wilton, não gostei mesmo. Mas o Palmeiras não pode dizer que perdeu o jogo por causa disso. E pra finalizar, o Flamengo tem mais uma decisão. Quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, Flamengo e Racing. Semifinal de Libertadores da América. Tamo na semifinal de novo. Acho que o Flamengo tem total condições de sair daqui com um placar bom, um placar
que dê tranquilidade pra jogar lá no El Cilindro, em Avejaneda. Mas acho que o Flamengo tem que entrar com o espírito que vem entrando nos últimos jogos. O espírito de que somos melhores, mas temos que jogar com vontade. E temos que aproveitar as chances que a gente cria. O Flamengo ontem teve 3 chances no primeiro tempo e 3 gols. O goleiro do Palmeiras não conseguiu fazer uma defesa. E é esse o Flamengo que nós queremos. O Flamengo que cria e que mata. O Flamengo que não precisa de 10, 15 chances para fazer um gol. Na Libertadores é diferente. A gente teve o jogo contra o Estudiantes, o Racing é melhor que o Estudiantes. A gente teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo, nós não matamos. O Flamengo tem que entrar querendo matar o jogo. Se for pro El Cilindro com a vantagem mínima, óbvio, gente. A gente sabe que Libertadores é difícil, mas o Flamengo é melhor que o Racing. Então, se for com a vantagem mínima, vai ficar muito difícil. Então, o Flamengo precisa aproveitar esse momento, a eficiência. E quarta-feira é guerra, quarta-feira é o jogo do ano, mais um jogo do ano. E se Deus quiser conseguir uma vitória para que a gente consiga ir para Avejaneda tranquilo e terminar essa sequência que foi muito pesada nos últimos jogos do Flamengo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você curtiu os comentários, pode se inscrever no canal. Aqui a gente quer chegar em 1000 inscritos. Nos ajude, é de graça, não custa nada. Se você também discorda, se você acha que eu falei alguma besteira, pode deixar nos comentários. É aqui que acontece o diálogo. E é isso aí. Vamos esperar quarta-feira. Se Deus quiser, vamos vencer. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.